E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu queria dizer para vocês que eu entendi o porquê é tão difícil para as pessoas, para o crente, crer nas doutrinas da graça. Por que que é tão difícil engolir isso? E eu queria dizer que nós nos acostumamos muito em dizer que Cristo é o nosso Salvador. Então você vai chegar para qualquer pessoa, você vai perguntar assim, cara, e aí? Quem é? Quem é Jesus para você? Aí o cara vai falar, é o Filho de Deus. Ou ele vai dizer, nosso Salvador. Nosso Salvador. Vai evangelizar na rua para você ver. Você vai ver as pessoas falando isso. Quem é Jesus para você? Ele é Filho de Deus, cara. Nosso Salvador. Mas muitas vezes nós não entendemos o que significa esse caráter salvador de Cristo. E é isso que nós devemos entender. É isso que nós devemos entender com o Evangelho de Jesus, com as boas novas de Jesus e com o caráter de Deus que é Salvador. Ele é Salvador. E Salvador de quê? Quem que é um Salvador? Um Salvador é aquele que veio salvar alguém de alguma coisa. E nós precisamos entender o que eu preciso ser salvo. Do que eu preciso ser salvo. Então, por exemplo, a gente está assistindo um filme de super-herói lá, aí o trem perde o controle. Aí vai cair, perdeu o controle, o trem vai cair, ele cai. Aí o Superman vem, pega o trem, leva, não é assim? E coloca em terreno firme. Quem é o salvador? O Superman salvou quem? O trem, cheio de gente inocente. Do quê? Numa queda, todo mundo ia morrer, explodir, matar todo mundo. Então o Superman ele é o salvador daquela galera ali que ia morrer. Esse é o caráter de Deus mostrado nas Escrituras. Deus é o salvador do seu povo. Ele vem ao encontro do seu povo amado salvá-lo. Isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Esse é o caráter de Deus. Ainda mais mostrado e revelado lindamente através da pessoa de Jesus. Através da pessoa de Jesus, Deus, ele revelou ainda mais esse caráter salvador. Isso é o limite. Isso é o limite da... Mano, agora Deus foi longe demais. Para salvar o seu povo, o que ele fez? Ele envia o seu filho para morrer pelos pecados do seu povo, que viria a crer nele e através da fé seriam todos justificados, feitos filhos e salvos da ira de Deus. Então, do que Deus te salvou? Ele te salvou dele mesmo. Ele te salvou da ira de Jesus. Jesus salva você dele mesmo. Jesus salva você de Jesus. Você foi salvo por Jesus de Jesus. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós não poderíamos de forma alguma reagir ao Evangelho e nós nem ao menos queríamos reagir ao Evangelho. Nós não queremos reagir ao Evangelho. Cara, o homem não quer Deus. Não quer Deus, ninguém quer Deus, não. Quer todo mundo fazer o que quer fazer da vida. Por que eu vou querer Deus? Eu sou suficiente em mim mesmo. Eu posso fazer as coisas, eu não preciso de Deus. E às vezes o próprio crente também pensa assim. Eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus. Pô, e o Joãozinho lá ateu? Ele não quis. Mas eu tinha já uma predisponibilidade. Eu sempre fui um cara legal. Ouvi o evangelho. Pô, curti demais. Porque eu já tinha uma predisposição. Eu sou um cara... O Joãozinho era ateu safado. Ateu safado. Eu sou um cara, mano, top, entendeu? A Bíblia vai dizer o oposto. A Bíblia não vai dizer que uns tinham predisposição para aceitar Cristo e outros não. A Bíblia vai dizer que estávamos todos nós encerrados, mortos no pecado, cara. E o próprio Deus
vem ao nosso encontro nos salvar e nos trazer para Ele. Só que o ser humano ele está tão dopado de humanismo que ele precisa estar no centro de tudo. Então eu aceito Jesus, eu aceitei Jesus, eu preciso me esforçar, é pelo meu esforço que eu tô na igreja todos os dias, é pelo meu esforço, eu me esforço para ser santo, entendeu? Esses crentes bunda mole aí, entendeu? Tudo bunda mole, e eu é que, pô, santo, cara, santo, olha onde eu tô na igreja. Eu estou na igreja, cara. Entendeu? O ser humano é envenenado de humanismo, cara. De esforço próprio. Sempre querendo ser o centro, cara. Entendeu? Se eu não faço porque eu tô aqui, porque eu tô fazendo, e você não faz porque você é um vagabundo, cara. Isso é que nós estamos enraizados na igreja, cara. Dessa vontade de estarmos sempre no centro, de estarmos sempre sendo os. Eu preciso ser o cara, cara. Eu preciso ser o cara. Eu é que mantenho a minha salvação até o fim. Eu é que escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus, já tinha uma predisposição. A Bíblia vai dizer o oposto, cara. A nossa salvação, toda a nossa disponibilidade que nós temos a Jesus, cara. Isso é tudo obra do próprio Deus. Isso é tudo obra do próprio Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso, cara. Ele colocou isso claramente. Tanto o querer como o efetuar vem de Deus. Cara, se você levanta da tua cama, cara, e você vai orar, saiba que isso é a ação do Espírito Santo agindo na sua vida. Porque se não fosse o Espírito Santo, cara, você não ia querer Deus, cara. Toda a ação que provém de você, para você perseverar, buscar, ler a Bíblia, ir na igreja, fazer as coisas, isso vem de Deus, cara. O crente não está intoxicado, cara, de doutrinas humanas, de esforço próprio, uma religiosidade muito grande, cara, entendeu? Deus te salvou. Deus salvou você. Ele teve misericórdia da sua vida. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível. E Jesus prometeu que todo aquele que vem a Ele, só vem a Ele porque o Pai envia, cara. Entendeu? O ladrão na cruz, se não fosse a obra salvadora de Deus, o ladrão na cruz não teria reconhecido Jesus. Se for qualquer pessoa daquela multidão que creu em Jesus, que aceitou Jesus, foi uma obra salvadora do próprio Deus, porque o próprio Cristo afirma isso. Ele vai dizer: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então nós somos todos robôs. Então eu sou um robô. Então eu não escolhi Deus. Eu escolhi Deus. Ah, mas você acabou de falar que você escolheu. Não, tudo bem. Eu escolhi. Eu escolho. Só que a minha escolha está debaixo da decisão soberana de Deus. E eu só disse sim para Jesus porque a graça veio a mim de forma irresistível e tocou no meu coração. E então eu me converti a Cristo, porque a graça foi derramada sobre mim de forma que eu não pude resisti-la, porque antes da fundação do mundo Ele me escolheu, Ele me aceitou, mesmo vendo toda a cagada que eu ia fazer, toda a burrada que eu ia fazer, todas as terríveis coisas que sairiam de mim. Ele me escolheu para que no tempo determinado eu fosse dele. Cara, tem um texto que o apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer isso, entendeu? Não lembro se está em Gálatas, vamos ver se está em Gálatas. A gente vai ver junto, hein? Aqui, ó. Aqui. Mas Deus me separou desde o ventre. Aqui, ó, vamos ler tudo para a gente contextualizar. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus com a minha idade. Da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus
Entendeu? Não foi, mas eu um dia. Em nenhum momento Paulo fala isso. Sempre Paulo vai dizer, mas Deus, e ele vai dizer isso. Ele vai dizer, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. E aí vai dizer, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse para os gentios, não consultei pessoa alguma. Então, ele está dizendo aqui, mas Deus me separou desde o ventre materno. Então, ou seja, ele não diz, mas eu encontrei Jesus. Não, ele está dizendo, mas Deus me encontrou. Mas Deus me separou. Mas Deus decidiu revelar seu Filho a mim. Mas Deus, você estava morto em pecado, mas Deus, você prega o Evangelho e anuncia o Evangelho na esperança de Deus salvar aquela pessoa, não você, Deus. Você não anuncia o Evangelho tendo fé naquilo que você pode fazer. Você anuncia o Evangelho na esperança de Deus salvar, de Deus demonstrar a sua misericórdia a quem Ele quiser demonstrar misericórdia. Você prega o Evangelho a todos, o Evangelho é para todos, mas Deus vai exercer misericórdia, Ele tem a soberania sobre a mão dele. Nós não estaríamos aqui, o Evangelho, nós não estaríamos aqui se Deus não tivesse nos escolhido. O Evangelho, ele é a mensagem de como Deus salva o homem e não de como o homem pode se salvar. O Evangelho é a mensagem de como Deus nos reconciliou com Ele, não de como eu me reconciliei com Deus. Eu não me reconciliei com Deus. Deus me reconciliou com Ele por meio da fé que Ele me deu em Cristo. E eu fui justificado pelos meus pecados. Não há mais condenação alguma sobre mim, porque Ele decidiu me amar, Ele me escolheu e Ele me capacitará durante toda a minha caminhada. Eu me esforço, por exemplo, é responsabilidade, por exemplo, quando eu desligar esse vídeo aqui, o que eu for fazer o dia inteiro está na minha mão. Eu não sou robô, mas se eu for buscar o Senhor, eu tenho que ter a consciência de que eu só estou buscando o Senhor porque a graça está me capacitando para isso. Porque se a graça não te capacitar para isso, você não faz. Então é nisso que o crente tem que se apoiar, na graça de Deus, na soberania de Deus. Por isso que os crentes hoje são um bando de cansado. Eles estão todos cansados. Por quê? Porque há um peso nas costas que eles mesmos colocam por falsas doutrinas. E a Bíblia, ela deixa de ter aquele peso, aquilo que a Bíblia diz, né? Revelando o caráter de Deus como aquele que vai até o encontro do seu povo, aquele que se manifesta salvador. Cara, Jesus é um super-herói, cara. Ele que veio até nós. Quando você comemora o Natal, cara, é por isso, é tipo assim, cara, Deus encarnou. Ele encarnou por quê? Porque ele veio ao meu encontro. Ele é nosso herói. Nosso herói, olha aqui, ó. Ele é nosso herói, cara, olha. Ele vem até nós. Ele veio até nós. Ele veio até nós nos salvar. Nós estávamos incapacitados de buscá-lo. Incapacitados de amá-lo. Incapacitados de querermos qualquer tipo de relacionamento com ele. Mas ele decidiu me amar e ele veio ao meu encontro porque ele me ama muito e não há motivo do porquê ele te ama. Não há motivo algum. Há motivos, os motivos para ele não te amar são muito maiores, mas ele te ama. Ele te ama. E sei lá por quê.
E na Bíblia não está escrito por que ele te ama. Se ele quisesse que você soubesse o porquê ele te ama, ele teria escrito nas Escrituras. Não tem um texto das Escrituras dizendo por que Deus ama alguém. Não está escrito, cara. Não está escrito. Não está escrito. Não existe isso, cara. Na Bíblia só diz que ele nos ama. E ele se retém de explicações. Nós não precisamos saber. Só ele sabe. Entendeu? Só ele sabe. Ele decidiu nos amar, nos escolher e vir até nós e nos salvar, manter a nossa salvação até o fim, por meio do Espírito Santo que nos selou. O Espírito Santo que efetua a graça de Deus na minha vida. Eu creio que é por isso que você tem tanta dificuldade de engolir as doutrinas da graça, porque você ainda quer estar no centro da sua salvação e você não quer abrir mão disso, da ideia de que é você que escolheu Jesus e você que está se sustentando e você que vai se sustentar até o fim. Tem alguma dificuldade nisso? Não, claro que não. Mas o desfrutar do Evangelho é diferente quando nós entendemos certas coisas. Quando nós entendemos certas coisas, o desfrutar do Evangelho, ele é muito diferente quando nós entendemos certas verdades. Eu me lembro de quando eu não conhecia a Bíblia direito e não conhecia, e era muito difícil a minha busca por Deus, porque eu não entendia assim, eu entendia que eu tinha que buscar e eu não vivia a plenitude do Evangelho, porque muitas vezes é isso que a religião nos oferece. Mas quando eu entendi que foi Deus que me salvou, porque Ele quis e me escolheu e a graça irresistível dele veio sobre mim, eu mudei. Eu mudei e eu passei a ver Deus como meu Pai. Então é aí que nós vemos a eleição. A eleição é isso. Sempre fomos ovelhas. Sempre fomos ovelhas. Nós não éramos outro animal e nós viramos ovelhas. Não, nós sempre fomos ovelhas. Mas antes éramos perdidas e agora fomos achadas. Por isso, pregue o Evangelho e confie na soberania de Deus, de exercer misericórdia a quem lhe apraz.